Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Enquanto nos Estados Unidos as bolsas renovaram suas máximas históricas, Brasil e Europa sofreram bastante, principalmente com as questões políticas no centro das oscilações do mercado financeiro. Começando falando aqui do Brasil, o nosso primeiro susto veio com a nossa inflação oficial. O IPCA registrou alta de 0,46% no mês de maio, acima do 0,40% esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, nossa inflação oficial registra alta de 3,93%. Os principais impactos nessa alta vêm do grupo de alimentos e bebidas mais uma vez. Além disso, o grupo de habitação também registrou alta significativa e de saúde e cuidados pessoais. Essa inflação acima do previsto fizeram com que as principais casas, os principais players de mercado, revisassem a nossa inflação para esse ano para alta. O Boletim Focus já registra uma expectativa de uma inflação de 3,90% ao final deste ano. Além disso, as questões políticas aqui no Brasil pegaram bastante. Começou aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que precisariam cortar aí de 30 a 40 bilhões de reais dos programas como o PAC, por exemplo, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Porém, o mercado viu isso com muita desconfiança, já que ele acredita que o presidente Lula não tem previsão de fazer corte de gastos. Isso foi reforçado pelas falas do próprio presidente, que falou, que a redução da dívida pública brasileira vai vir aí da queda de juros e do aumento da arrecadação, mas em momento algum falou em corte de despesas, algo que o mercado vê como bastante necessário para esse ano e para o ano que vem, para que o governo possa cumprir aí a medida do arcabouço fiscal. Caso isso não aconteça, isso não vai ser possível, devido aí ao aumento substancial da dívida brasileira. Além disso, outras questões, por exemplo, como a tragédia do Rio Grande do Sul, que começa aí já a impactar devido a essa alta na inflação, também já começam a ser precificadas pelo mercado. E falando dessa tragédia do Rio Grande do Sul, uma das principais medidas do governo brasileiro para poder tentar conter os impactos dessa tragédia na inflação, vem trazendo aí fortes críticas, tanto dos produtores quanto do mercado, que é a importação de arroz. A ideia do governo brasileiro é subsidiar essa importação de arroz para que ele seja vendido mais barato dentro do mercado brasileiro. Mas essa proposta traz críticas porque o governo federal estaria aí gastando recursos para poder subsidiar arroz que viriam de fora do Brasil, ao invés de investir na recuperação dos produtores internos aqui do Brasil, o que melhoraria, inclusive, a geração de empregos e impulsionaria a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, um dos leilões para a importação do arroz já chega aí cercado de polêmicas devido a suspeitas de favorecimento e corrupção dentro desse leilão. O leilão, inclusive, foi cancelado aí e um assessor do Ministério da Agricultura foi demitido nesse processo devido aí a suspeitas de favorecimento. Já na Europa, o que pegou foram principalmente as eleições para o Parlamento Europeu, principalmente na França. Nessas eleições para o Parlamento Europeu, a direita europeia saiu vencedora nos principais países, mas isso ficou muito forte, muito evidente na França, onde o presidente Emmanuel Macron acabou aí dissolvendo o parlamento e convocando novas eleições parlamentares. E isso aí acabou trazendo um grande mal-estar para o mercado e lá na França, isso acabou contaminando toda a Europa. Encerra com queda de 2,16%. O nosso Ibovespa encerra essa semana em queda de 0,92%, depois de ter registrado aí as mínimas históricas. Além disso, o dólar encerra essa semana em alta de 0,61%, cotado aos R$ 5,38, mas chegou a atingir R$ 5,42 no auge do estresse ao longo dessa semana, que foi aí a máxima desde o início do governo Lula. O mercado ele só se acalmou depois que o governo aí passou a dar sinais e principalmente numa tentativa de fortalecer os trabalhos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na busca aí do compromisso fiscal. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reforçou que o governo tem sim compromisso fiscal. Simone Tebet e Fernando Haddad apareceram juntos
e anunciaram aí uma revisão de todos os gastos para o ano de 2025 para buscar possíveis alternativas de cortes de gastos, e o próprio presidente Lula elogiou o trabalho do ministro Fernando Haddad e o chamou de um extraordinário ministro. Já nos Estados Unidos, a semana foi bem mais positiva. Nós tivemos decisão de taxa de juros por parte do FED, que decidiu manter sua taxa básica de juros estável, dentro daquilo que era esperado pelo mercado, no patamar entre 5,25% e 5,5% ao ano. A boa notícia veio no comunicado logo após a reunião e do posicionamento dos diretores do FED, onde 8 diretores acreditam em pelo menos 2 cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano, 7 diretores acreditam em pelo menos um corte de juros e apenas 4 diretores, com direito a voto no Banco Central, acreditam que não vai haver nenhum corte de juros nos Estados Unidos essa semana. Além disso, a inflação ao produtor, medida pelo PPI, registrou queda de 0,2%, quando o mercado financeiro esperava uma alta de 0,1%, reforçando aí uma inflação mais acomodada nos Estados Unidos, o que pode fazer aí com que o FED tenha, de fato, esses 2 cortes de juros ao longo desse ano de 2024. A inflação ao produtor nos Estados Unidos acumula alta de 2,2% nos últimos 12 meses. As bolsas americanas fecharam majoritariamente em alta. Só o Dow Jones registrou queda de 0,5%. O S&P 500 fecha a semana com uma alta de 1,62%, e a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, renovou mais uma vez suas máximas históricas e encerra esta semana com alta de 3,54%. Essa melhor expectativa da economia americana fez com que o barril Brent de petróleo encerrasse essa semana em alta de 3,77%, cotado aos $82,62. Já o minério de ferro encerra em queda de 1,06%, cotado aos $107,33. Essa queda do minério de ferro se deve a uma demanda menor da China. A China também divulgou seus dados de inflação essa semana. A inflação ao consumidor, medida pelo CPI, registrou alta de 0,3% no mês passado, enquanto a inflação ao produtor, medida pelo PPI, registrou queda de 1,1% no mês passado. Falando agora um pouco da nossa renda fixa, os juros futuros acabaram se estressando bastante essa semana, mas aí depois desses movimentos do governo, acabaram se arrefecendo, o que fez também com que a carteira de títulos públicos se recuperasse um pouco essa semana. O DI para janeiro de 25 encerra essa semana em leve alta de 0,06 pontos percentuais, cotado a 10,66%. Já o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, registrou uma alta de 0,16 pontos percentuais essa semana, mas ainda acumula queda de 0,06% nesse mês. Enquanto isso, os pré-fixados se recuperaram bem, tinham caído bastante na semana passada. Essa semana registraram alta de 0,45 pontos percentuais, mas ainda registram queda de 0,11% dentro desse mês. Nós tivemos ainda a aproximação do presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, algo que foi muito criticado aí pela ala política da base governista. Inclusive, chegou a ser cogitado que num possível governo presidencial de Tarcísio de Freitas, Roberto Campos Neto poderia vir aí como ministro da Fazenda. Mas, por enquanto, isso são só boatos, não foi confirmado. Roberto Campos Neto recebeu uma condecoração em São Paulo essa semana e foi muito elogiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem parece, enfim, ter conseguido começar a controlar sua inflação é a Argentina. A inflação argentina registrou alta de 4,2% no mês passado, representando aí uma desaceleração substancial ao mês anterior, onde estava acima de 8%. Além disso, o presidente da Argentina, Javier Milei, conseguiu aprovar aí no seu Congresso Nacional uma série de medidas econômicas que vinham sendo tramitadas lá no Congresso em meio a muita polêmica, mas o seu pacote fiscal, que aí realiza cortes de gastos, além de flexibilizar relações trabalhistas e incentivar investimentos na Argentina, enfim, foi aprovado. E segue aí a expectativa de que a Argentina, de fato, consiga se recuperar da sua forte crise econômica. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros no Reino Unido e na China. Aqui no Brasil,
a gente segue de olho aí no relatório das receitas fiscais da União, que vão dar aí um tom de como está a arrecadação pública. Além disso, o mercado vai seguir de olho aí nas questões políticas e como vai se desdobrar aí a força do ministro Fernando Haddad e se de fato ele vai conseguir fazer valer a sua opinião técnica em relação à questão das contas públicas. Mas é claro que toda a nossa atenção vai estar na decisão da taxa de juros do nosso Copom. A expectativa do mercado é bem cautelosa de que o Copom interrompa aí o ciclo de queda da nossa Selic e mantenha a nossa taxa básica de juros em 10,5%. Fica a expectativa aí também pelo comunicado para a gente saber qual vai ser o direcionamento da nossa taxa básica de juros e qual vai ser a Selic até o final do ano. Muito obrigado e até a próxima semana.